Boa noite. Vindo do interior, como sou, de comunidade rural, acostumado que tínhamos que puxar água com mangueira, às vezes, seja para a nossa casa, ou seja para os estabelecimentos, enfim, aviário, chiqueiro, a gente tinha a mangueira que levava água. E quando a mangueira estava furada, a gente tinha que achar um jeito de tapar o furo da mangueira. Mas jamais cortamos a água da casa ou do chiqueiro, do aviário, porque senão morreriam as pessoas e morreriam os animais. Eu digo isso porque o governo tem falado em furo, em déficit, então talvez possa haver alguns furos nessa mangueira, mas a proposta que o governo encaminhou ao Congresso Nacional, ele não tampa os furos, ele corta a água. Ele corta a água da mangueira, porque imaginar e exigir que uma mulher agricultora tenha que trabalhar até os 65 anos de idade para ganhar um salário mínimo é desumanidade. E posso dizer com certeza, se a mangueira tem furo, não é aí que está o furo da mangueira. Eu, antes de fazer mais alguns comentários gerais aqui sobre a PEC, vou falar especificamente sobre aquilo que é o gancho da minha fala aqui, que é o processo legislativo, embora a gente possa, nesse tema, falar um pouco de outros aspectos, mas interessa saber a tramitação, eu sei que o público aqui já sabe, mas para a gente reforçar, uma proposta de emenda constitucional, diferente de um outro projeto de lei, que pode ser apresentado, inclusive, por um deputado apenas, e tem lá maioria simples para votar, na mudança da Constituição exige quórum qualificado, e o presidente, ao remeter esta proposta de emenda constitucional, ela passa inicialmente pela admissibilidade, ela foi à Câmara dos Deputados, então a Câmara tem que fazer uma primeira votação, que se chama admissibilidade, que é admitir sobre os aspectos da constitucionalidade. Ela não entra na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, não entra no mérito da proposta e analisa apenas o aspecto da constitucionalidade. Quando entrou a proposta, na noite que entrou a proposta, o relator disse: amanhã eu tenho o meu parecer pronto, porque eu sou o The Flash. Ele mesmo se intitulou o The Flash. Numa proposta em que mexe com a vida de todas as pessoas e todos os brasileiros, o relator se intitulava The Flash, que ia dar. E enquanto ele dava essa entrevista, o governo dava uma outra, dizendo que tinha um erro na proposta e que ia mandar outra. Ou seja, ele já tinha um parecer de uma proposta que nem o governo ainda tinha fechado. Eu digo isso porque, embora lá na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara é analisado apenas o aspecto da admissibilidade sob o ponto de vista constitucional, e há um prazo mais exíguo, sim, mas ali dava o exemplo de como era a intenção do governo, que era fazer isso sem nenhum tipo de debate, como esse, por exemplo, nós estamos fazendo aqui. Bem, admitida a proposta, a Câmara constitui uma comissão especial que tem um prazo de 40 sessões, enquanto está acontecendo as sessões da Câmara, de 40 sessões para analisar. E neste período de 10 sessões, o primeiro período inicial, é que são apresentadas as emendas à proposta da emenda constitucional. Lembrando que as emendas também exigem lá para sua apresentação um quórum mínimo lá para poder formalizar as emendas também. Então foram inúmeras propostas de emendas apresentadas que estão no âmbito da comissão especial. Depois o relator produz então o relatório e esse relatório vai à votação ali na comissão. E basta ali a aprovação de maioria simples para aprovar o relatório, porque o relatório não é voto obrigatório depois, é parecer
que vai ao plenário, quando então sim, dos 513 deputados, 3/5, ou seja, 308, precisam votar favorável para que possa ter essa aprovação. Votado o primeiro turno, ela vai então depois para, respeita ali o interstício, e em seguida depois vota o segundo turno na Câmara dos Deputados. Feito isso, vai ao Senado. No Senado ela segue uma tramitação semelhante, mas um pouco diferente da Câmara, porque segue o regimento do Senado, e lá a Comissão de Constituição e Justiça, então, também precisa avaliar, depois vai para o plenário, onde também são exigidos 3/5, ou em números de percentuais, dá 60% isso. Então, lá no Senado, dos 89 senadores, aliás, dos 81 senadores, 49 precisam votar a favor para estabelecer, então, a aprovação. Este é o processo legislativo da tramitação dessa emenda. Portanto, nós estamos num período que é exatamente o pouco período que se tem para a discussão da emenda constitucional. Já encerrou o prazo das emendas, e é quando também ainda está no âmbito dos debates, realizações de algumas audiências públicas, que eu entendo, eles até estão fazendo lá na Câmara, mas eu entendo que a Câmara tinha que ter saído de dentro do Congresso, de Brasília, da Casa Legislativa, e está promovendo esse tipo de debate aqui, que quero parabenizar a OAB de estar fazendo, mas está promovendo isso no Brasil inteiro. Porque se o governo alega que tem algum furo nessa mangueira, então nós temos que debater que furo é esse e como nós taparmos isso. Por isso que ninguém se nega, acredito eu aqui, de discutir, a legislação precisa ser atualizada, às vezes precisa de reforma, mas não nesses termos propostos. Na segunda-feira, inclusive, aqui em Santa Catarina, nós vamos fazer aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, com a presença também do senador Paim, que tem debatido esse tema. Na segunda de manhã nós vamos fazer uma audiência pública para debater esse tema, e eu queria deixar aqui também o convite a todos. E para, então, irmos para a parte final dessa minha manifestação, eu queria reforçar aspectos que talvez serão provavelmente colocados em outros painéis, e alguns já foram colocados, mas nós não podemos entender que a reforma da Previdência tenha que ser feito à custa de um brutal sacrifício das pessoas mais pobres e mais necessitadas desse país. Quem mais precisa da Previdência Social é quem mais vai ser atingido. Mudar o BPC, o benefício de prestação continuada, de um salário mínimo para quem não tem renda, exigir aumentar para 70 anos de idade, não dá para nós deixarmos isso ser aprovado. Não, desvincular isso do salário mínimo é pior ainda. Vamos voltar para antes da Constituição de 88, quando os benefícios previdenciários podiam ser de meio salário mínimo. Proibir a pensão, não pode ter a pensão. Quando a gente pensa em pensão, talvez nós estamos pensando aqui de grandes pensões, ok, então se tiver um furo de grandes pensões, grandes aposentadorias, estas sim terão que ser revistas, como aquelas em que era para filha solteira, então ela fica, não casa, ela tem o seu companheiro, tem filhos, mas civilmente continua solteira, então continua recebendo uma bela aposentadoria. Essas nós temos que discutir. Mas a pensão aquela do trabalhador, que ganha um salário mínimo, um salário e meio, 1.500, 1.200, que deixa para sua companheira ou seu companheiro, dependendo qual dos dois vier a faltar antes, não permitir isso é também uma desumanidade. Exigir um pedágio de 50% é fora de qualquer propósito. Você estabelece um pedágio, uma verdadeira multa de 50%, e um pedágio abrupto, porque ele chega até os 50 anos, no caso do homem, tem pedágio, ainda que caro, 50%, mas de 40%, aquele cidadão que no dia da promulgação da Constituição tiver 49 anos, 11 meses, 29 dias,
Bom, vai ser azarado assim. Então cairá no abismo, não terá a transição, e aquele que nasceu um dia depois terá a transição. Qual é, inclusive, sob o aspecto jurídico legal, que não é o tema da minha fala aqui, isto também vai ser analisado. Diga-se o mesmo no caso da mulher aos 45 anos. Então, uma regra de transição, se nós vamos fazer mudanças, nós temos que estabelecer regra de transição, no mínimo, para todos os que estão dentro do sistema. Uma professora, um professor, quem tem filho em casa, ou tem irmão, ou é filho, né, sabe como é difícil dentro de casa, às vezes entre irmãos, ou um filho único, um pai, a mãe, a educação. Imagine numa escola, onde a professora ou o professor está lá, com um aluno rico, sentado perto de um aluno pobre. Embora as escolas se segreguem um pouco, mas de maneira geral isso. Um de mais aquinhoado e um menos. Outro branco, um branco, outro preto. Um com um pai com uma família mais estruturada, outra com um pai preso. Essa é a diversidade das nossas escolas, em linhas gerais. E a professora tem que seguir isso. E ela terá que estar lá até os 65 anos de idade para conseguir uma aposentadoria. Não é esse o furo da mangueira, com certeza não pode ser esse o furo da mangueira. Exigir 49 anos de contribuição para pegar não aquilo que estão dizendo. Ó, todo mundo repete, poxa, mas para pegar aposentadoria integral eu terei que trabalhar 49 anos. Não, não existe mais aposentadoria integral. 49 anos de contribuição vai dar 100% da, entre aspas, média. Média. Por que, entre aspas, média? Porque você trabalhou lá com... Henrique, quantos anos você tem? 18, 19? 20. Está ganhando R$1.000. Lá na frente, está na Previdência isso, esse 1.000 vai computar. Ou seja, se ganha mais, vai puxar para baixo. Mas quando, porventura, ganhou mais que os 5.000 e pouco, esse não conta. Ele não conta daí para cima, ele só conta até 5.000. Agora, quando ele ganhou pouquinho lá, ele conta. Então, o pouco conta, o máximo não conta. Então, ele vai ter a média, se tiver os 49 anos de contribuição, que exige, como disse o professor, no mínimo 50, 51 anos, porque é difícil alguém fazer 49 anos ininterruptos. Então, eu queria, para finalizar, dizer de que nós temos que discutir, sim, se tem que ter mudança, se tem que ter reforma de previdência, mas não nesses termos, não nesta forma proposta, que é desumana, desigual, prejudica os mais necessitados. Tem também a questão específica das mulheres, que também precisa ser discutido, no meu entendimento, de forma diferente do que está proposto, além do que, sobre todos os aspectos jurídicos, legais, essa questão de transição e outras, ela deve ser profundamente debatida, e eu espero que o Congresso Nacional faça isso, e que, se for para estabelecer alguma mudança, se estabeleça realmente mudança onde tem furo de mangueira, e não em cima daqueles mais pobres, mais necessitados. Muito obrigado.